Informação quentíssima para o torcedor cruzeirense neste domingo. Isso porque o jornalista Bruno Andrade trouxe a informação de que o Cruzeiro segue interessado na contratação do atacante Michael. E sinceramente, eu tenho um pé um pouco atrás com a situação do Michael pela questão salarial do jogador. Sabemos que ele recebe 2 milhões a 2 milhões e meio de reais lá no futebol árabe e sabemos também que tem o interesse de outras equipes do país em ter a contratação do atleta, que só está saindo do Al Hilal pelo limite de estrangeiros. Eles querem a contratação de uma superestrela, de astros que vão trazer mídia, que vão trazer patrocínios, que vão trazer visibilidade para o Al Hilal. E o Michael, mesmo que tenha excelentes números, excelentes atuações pela equipe saudita, não se enquadra neste perfil de jogador que será buscado pela equipe. Então por isso eles devem pedir cerca de 5 a 6 milhões de dólares pela transferência do Michael. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, família, eu peço a vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora prestem atenção, essa informação ela foi divulgada pelo Bruno Andrade. E da última vez que eu desconfiei de uma informação do Bruno Andrade, eu me dei mal, porque ele foi o primeiro jornalista a divulgar que o Cruzeiro ofertaria a Juventus 4 milhões e meio de euros pela transferência do atacante Caio Jorge. Naquela época achei uma loucura e ainda acho um valor muito alto pelo Caio Jorge. Mas o Bruno Andrade estava certo na sua informação. E agora ele traz aí para nós de que o Michael quer voltar ao país. Isso é muito importante porque ele tem o interesse da Arábia de continuar recebendo altos vencimentos por lá. Mas se ele quiser voltar ao país, a gente também tem que entender que ele prometeu há anos atrás que daria prioridade ao Flamengo. Porém, o Flamengo não abriu nenhum tipo de negociação pelo jogador. Quem chegou primeiro, quem está demonstrando interesse é o Cruzeiro, é o Alexandre Matos, que tem conversas com o atacante do Al Hilal. Salários astronômicos, mas podemos, sonhar, quem sabe um dia Michael possa ser reforço do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que também trouxe informações sobre a situação do jogador e sobre esta possibilidade. Será que é realmente real? Será que podemos sonhar com o Michael no Cruzeiro no meio desta temporada? Hora de falar sobre o Cruzeiro que insiste na contratação do Michael, atacante cujo contrato no Al Hilal se encerra em janeiro do ano que vem. Existe a possibilidade real de o Michael deixar o Al Hilal. O Cruzeiro é o maior interessado entre os clubes brasileiros. Alexandre Matos tenta convencer o Eduardo Maluf, empresário do atleta, e o Al Hilal a liberá-lo, a negociar e fechar essa contratação o mais breve possível. Quero contar que há uma concorrência importante pelo Michael na Arábia Saudita. Ainda que não fique no Al Hilal, ele tem propostas da primeira e até de um time da segunda divisão do futebol saudita, e para ganhar muito mais lá do que ganharia no futebol brasileiro. Hoje o Michael ganha na casa de 2 milhões de reais por mês. Há a possibilidade dele até aumentar esses vencimentos se continuar por lá. Se vier ao Brasil, vai precisar aceitar uma bela redução salarial. Cruzeiro, que já tem fechados o Caio Jorge e também o Cássio, negocia com Lautaro Dias e ainda busca outras contratações, como por exemplo a do Matheus Henrique, volante que pertence ao Sassuolo. Bora falar agora sobre a... Pessoal, família, a próxima informação que vamos compartilhar com vocês é de que o Cruzeiro conseguiu um acerto verbal já com o staff do Lautaro Dias. O argentino realmente deve deixar o Independente Del Valle. E a primeira proposta do Cruzeiro foi recusada. Segundo as informações que estão sendo divulgadas, o Cruzeiro está otimista de que a segunda proposta será aceita, mas que o Cruzeiro não deve aumentar muito mais esta proposta em caso de outra recusa do Independente Del Valle. A informação que chega do Iron Luiz, do portal Deus Me Livre, é de que a proposta do Cruzeiro é de 2 milhões e meio de dólares, cerca de 13,4 milhões de reais por 70% do Lautaro Dias, um jogador que nos últimos jogos tem se tornado reserva do Independente Del Valle, mas que tem uma história muito bacana por lá, campeão de Copa Sul-Americana, foi muito bem em jogos decisivos, como por exemplo contra o Corinthians na temporada passada. Então estamos falando de um jogador decisivo em partidas grandes pelo Independente Del Valle. Ele e Cruzeiro parece que está certo, parece que ele está bem apalavrado. Basta saber se o Independente Del Valle vai ou não aceitar os 2 milhões e meio de dólares. E é como eu falei para vocês, as informações que chegam de bastidores é de que essa já é a segunda proposta do Cruzeiro e que não deve ter nenhum aumento considerável caso o Independente Del Valle recuse mais uma proposta.
Vamos aguardar e esperar para saber qual vai ser a resposta da equipe equatoriana diante da proposta do Cruzeiro. Olha só, família, a galera do portal No Ataque trouxe uma informação muito bacana de que o Pedro Lourenço vai investir em contratações no Cruzeiro nesta janela de transferências até 200 milhões de reais, que serão colocados nas mãos do Alexandre Matos para que ele consiga fazer as contratações para qualificar o elenco do Cruzeiro ainda nesta temporada. E eu vou falar para vocês, o Cruzeiro já de cara nas oitavas de final da Copa Sul-Americana pode pegar o próprio Independiente Del Valle e também o Boca Juniors da Argentina. E aí, se o Cruzeiro passar de uma destas equipes nas oitavas de final, nós teríamos praticamente um caminho mais tranquilo até chegar à final. As equipes que estão do lado direito da Copa Sul-Americana são consideradas equipes mais fáceis. E por isso o Cruzeiro investindo no futebol, investindo em contratações e conseguindo passar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, nós teríamos uma grande possibilidade de chegar na final desta Copa. Não estou cravando absolutamente nada, mas é uma possibilidade real caso o Cruzeiro passe de um grande adversário que será o Independiente Del Valle ou o Boca Juniors da Argentina. E outra informação, como a gente já tinha divulgado antes, é de que a folha salarial do Cruzeiro vai mudar de 12 milhões para 17 milhões ainda nesta temporada. Ah, Renato, mas só algumas contratações que o Cruzeiro vai fazer vai aumentar isso, sim, mas a gente tem que lembrar também que o Cruzeiro deve liberar alguns jogadores, como por exemplo o Gasolina, o Enibelton Palacios deve procurar outra equipe, o Neres tem que procurar outra equipe, o Rafael Pagaio está de saída do Cruzeiro, então nós vamos ter várias saídas. O Machado também é outro jogador que tem negociações para deixar o Cruzeiro. E algumas possibilidades, o Cruzeiro pode até pedir pela transferência do atleta, pode pedir algum valor, uma compensação financeira pela liberação desses jogadores. E aí a gente fica impressionado como o futebol é caro. Só para você ter ideia, o Cruzeiro indo no mercado, garantindo a contratação do Caio Jorge, é uma negociação que pode girar na casa dos 35 milhões de reais. Com a permanência do Matheus Pereira, mais 35 milhões de reais. Com a chegada, possível chegada de um Matheus Henrique, por exemplo, mais 35 milhões de reais. Só para você ter ideia, só aí é 100 milhões de reais. Então tem que saber gastar o dinheiro no mercado para que sejam grandes contratações e que possam fazer a diferença dentro de campo. Agora uma observação, mesmo com o Cruzeiro trazendo grandes jogadores, a gente não pode deixar de lado, galera, as nossas categorias de base. Garotos bons de bola que precisam de oportunidade. Eu vou trazer até uma informação aqui que surgiu recentemente, é de que o zagueiro Pedrão do Cruzeiro, que ainda não conseguiu renovar o seu contrato, está simplesmente na mira do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Isso mesmo, eles estão sondando a situação do jogador que tem vínculo com o Cruzeiro até o ano que vem e já estão interessados na sua contratação. Cruzeiro, a gente não pode ter Pedrão, Bruno Alves na zaga e dar oportunidade para o Neres, entendeu? Quando surgir a possibilidade, dá oportunidade para o Neres. Na base, por exemplo, nós temos o Juan Índio, né, que é um jogador promissor. A gente não pode deixar de dar oportunidade para esses garotos para dar oportunidade, por exemplo, para um Rafael Pagaio da vida. A gente não pode deixar o Joseph de fora para dar oportunidade para um Felipe Machado. Então, a gente tem que saber utilizar as categorias de base. Temos que saber vender jogadores. O investimento do Cruzeiro vai ser muito alto nessas contratações. E além da receita que o Cruzeiro vai gerar, a gente tem que ter também grandes vendas. A última grande venda que o Cruzeiro fez foi o Lucas Silva para o Real Madrid, na época vendido por 15 milhões de euros. Então o Cruzeiro tem que trabalhar muito para voltar a revelar jogadores e principalmente saber vender estes atletas, porque jogador revelado, o Cruzeiro revelou muito nos últimos anos, mas nenhum deles foi aproveitado devidamente e nenhum deles foi realmente uma grande venda que nós tivemos.